Paz do Senhor, queridos irmãos, nós estamos mais uma vez aqui com o nosso amigo, irmão Isaac Evangelista. Tivemos um momento anterior, onde trabalhamos um tema importante, da teologia bíblica, em especial do movimento pentecostal, então os dons espirituais e dons ministeriais. E hoje nós vamos tratar também de um tema caro para nós, especialmente na visão prática da igreja, que é a adoração e o louvor, ou essa relação entre adoração e louvor. Eu diria inicialmente, irmão Isaac, que esse tema ele é caro para mim, porque ele dialoga diretamente com uma das áreas que eu atuo, que é a área da música. Quando a gente fala em louvor, costumeiramente as pessoas já associam música, ao cântico. E eu sei que o senhor tem também uma grande contribuição no entendimento doutrinário, o bíblico, desse tema. Assim, em linhas gerais, nós podemos abordar essa questão do louvor e da adoração, tanto a partir do seu aspecto positivo, como a partir de um aspecto negativo. E eu digo assim, negativo, não é que exista uma prática negativa quando se louva a Deus, não é isso. Mas é a forma de se encarar essa prática uma forma crítica. Como forma crítica, Porque nós vemos hoje, no contexto atual da música, se a gente pensar assim da música em termos gerais, nós vemos que a música hoje ela passa por diversos problemas. E no âmbito da música evangélica, a gente identifica alguns problemas. Poderia enumerar vários deles. Tem um problema de ordem conteudista, que eu diria, que é o conteúdo mesmo da música, as letras, como elas são colocadas. Tem um problema de ordem, eu gosto de falar em termos de mantra gospel, que é aquela repetição exagerada que ocorre em muitas músicas. E isso tem implicações. Quando a gente associa isso a outras práticas, a gente vê que há implicações aí. E tem um problema também, seria mais da minha área musical, que é o problema mesmo de composição, de estilo, problema de estilo composicional. Eu queria que inicialmente o senhor falasse sobre essa relação entre louvor e adoração. Pai do Senhor, os irmãos, nós tratamos desse assunto porque, preocupado com essa confusão que se faz entre música e adoração, entre louvor e adoração, desculpe, eu postei há poucos dias um comentário no Facebook e foi daí que partiu a ideia de gravarmos esse tema. Ananias, a primeira vez que eu me revelei sobre a questão de louvor e adoração, que as pessoas confundem e misturam uma com a outra, que é uma coisa que eu não suporto. Eu estava em 2004 no púlpito da igreja, ao lado do pastor da igreja, não vou dizer o nome por questão de ética, mas você sabe quem esteve aqui, por sinal, compositor. Sim. E eu disse, pastor, quando a gente escuta as pessoas falarem de louvor e adoração, a gente entende nitidamente que as pessoas misturam, confundem adoração e louvor. E não é a mesma coisa. Aí ele disse, mas Isaac, é verdade. E ele disse uma coisa, disse, eu posso louvar, eu posso adorar louvando e posso estar louvando, estar cantando, no caso, e não estar adorando. Eu não quis mais continuar no comentário porque nós estávamos na igreja, mas tem uma coisa que eu quero deixar claro. Tratando-se do conceito que Jesus ensinou à mulher samaritana, é possível. Não é o caso, não é o que acontece com os adoradores de plantão, dos quais nós vamos falar. Mas em espírito e em verdade, como Jesus disse, é possível que você esteja cantando e em um momento de contrito com Deus você o adore. Só que no conceito que Jesus foi adorado, nós estamos falando disso, depois você vai falar desse assunto, do conceito que Jesus foi adorado, é justamente naquele conceito antigo que vem do Velho Testamento, do costume de se prostrar e adorar. Então, eu já tentando clarificar melhor isso aí, o senhor está fazendo uma distinção entre louvar e adorar, mostrando que é possível adorar louvando. Ou no conceito que Jesus ensinou, quebrou aquele paradigma que a samaritana perguntou onde se devia adorar. Nossos pais dizem que é no monte, você disse que é em Jerusalém. E Jesus lançou um conceito dizendo o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e verdade. Desse conceito. Mas Jesus não foi adorado nesse conceito. Jesus foi adorado na prática que os judeus conheciam, que vinha do Velho Testamento, que era aquela de se dobrar, de cair nos pés da pessoa e adorar. Inclusive, se adorava as divindades, adorava aos reis, as majestades, adorava as pessoas que julgavam ser importante, não tendo intimidade com ele, não conhecendo a profundidade da pessoa. Então usava-se adorar. Então Jesus foi adorado nesse conceito
do Velho Testamento. Mas ele ensinou um novo conceito de adoração, que era adorar o Pai Espírito de verdade. Esse adorar em espírito é possível que você esteja cantando e adore ao mesmo tempo. Mas não é isso que a gente vê nos adoradores. Os adoradores estão sempre querendo os holofotes, querendo aparecer na mídia, querendo ser aplaudido e assim por diante. Então, e aí se chamam, se auto-intitulam adoradores sem estar adorando, é isso? Verdade. Aí a gente levantou a questão. Adorar e louvar é a mesma coisa? Que as pessoas... Você vê na igreja as pessoas chamar, venha adorar, quando a pessoa vem cantar. Existem as expressões, abre a boca e adore. Ninguém adora abrindo a boca. Então está havendo uma distorção do conceito de adoração. Certo. Eu entendo, irmão Isaac, que em alguns casos, por pessoas até simples, que não têm um aprofundamento teológico, elas podem fazer essa confusão. Na verdade, ao estarem querendo dizer vamos louvar a Deus, usam a expressão vamos adorar. E aí, como é apenas uma questão de ignorância nesse sentido, né, de não perceber a nuance da diferença, mas aí quando você quer trazer assim o conceito, a prática de adoração a partir das referências antigas, né, do Antigo Testamento, aí me parece que há um problema. Eu tenho um texto, Ananias, no capítulo 29 do segundo livro das Crônicas. Sim. Quando Ezequias assumiu o reinado de Judá, Judá estava passando pelo momento crítico na sua experiência religiosa. E Ezequias começou a santificar o reinado, o templo, os sacerdotes, os levitas. E quando ele tomou essa decisão, e ele mandou purificar o templo, ele chamou o povo e ordenou que se oferecesse o sacrifício. Ele chamou o povo, os levitas da casa do Senhor, chamou os sacerdotes, e eu gostaria que você lesse esse texto. Segundo livro das Crônicas, a partir do versículo 25. Leia aí, por favor, para a gente observar. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E deu ordem Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto e as trombetas tocavam, tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de o oferecer, o rei e todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Você vê que enquanto os sacerdotes tocavam a bozina e os levitas cantavam e tocavam os instrumentos de Davi, eles não adoravam. O povo, quem estava prostrado em adoração, quem estava tocando não adorava. E o versículo dizia, acabando o sacrifício, cessou também o cântico, e o rei e todos que estavam se prostraram e adoraram. Então a adoração era uma coisa e o cântico era outra. E aqui nesse versículo, no versículo 30, então disse o rei Ezequias e os maiorais aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente. Aí ele finaliza assim, ó, e o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Aí vem. Então ele mostra que são duas coisas diferentes. Diferente e uma aconteceu depois da outra. Sim. Quem estava cantando não podia estar adorando. Estava cantando e tocando. Quem estava liberado para adorar era o povo. Então esse era o conceito de adoração. Aí hoje, Ananias, a gente está vendo nas nossas igrejas um bocado de chavão sobre adoração. Eu fiz uma crítica a Raíssa Pérez, porque ela fez uma música sobre Paulo e Silas, que Silas diz a Paulo, Paulo, o que a gente vai fazer agora? Enquanto você ora, eu adoro. Ora, no caso ela estava cantando, Silas estaria cantando. Quem estava de joelho prostrado em oração era Paulo, ele estava cantando. Mas ela diz, enquanto você ora, eu adoro. Você vê que ela nem só confundiu a questão do louvor com a adoração, como colocou a adoração em quem não estava adorando. Em quem não estava adorando. E quem estava em uma profundidade maior para a adoração, ela separou. E o pior, a Bíblia não diz que eles estavam adorando. A Bíblia diz que eles cantavam e oravam. Sim. Todos dois faziam a mesma coisa. Então a gente vê o seguinte, esses chavões. O chavão que eu acho mais complicado é o adorador por excelência. Eu não sei de onde tiraram essa excelência. Não sei se por coincidência, na quinta-feira que ontem fez 8 dias,
O pastor José Américo deu uma palavra na igreja, muito boa. Eu gostei porque, para mim, doutrina para a igreja é de Atos dos Apóstolos para frente. E ele leu na segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala do evangelho, que ele chamou de mistério. E no versículo 7 ele disse: temos esse tesouro em vaso de barro. Aí o pastor disse assim... Para que a excelência seja de Deus, mas o pastor disse, por que Paulo não disse em vaso de ouro? Mas se Paulo comparasse a vaso de ouro, ele estaria agredindo o texto, quer dizer, a mensagem, o teor da mensagem. Porque o ouro representa o que é divino, o que é puro, representa o poder, a glória. E quem representa o ser humano, as coisas humanas, é justamente o barro. Então foi o que Paulo disse, nós temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência seja de Deus e não nossa. Sim. Eu não sei de onde se tirou esse adorador por excelência. O que é que o adorador tem para ser excelente? Nós vamos ver isso. Aí tem outros chavões como o DNA de adorador. Ninguém pode calar adorador. Por que não pode calar adorador? Já foi calado adorador, já foi calado missionário, já foi calado pregador, já foi calado profeta. A maioria dos chavões eles estão nas músicas, né? Estão nas músicas. Eu diria até que a maioria dos chavões estão nas músicas, talvez porque há uma preocupação dos artistas, compositores, que difere bastante dos compositores anteriores, né? Década de 80 para trás um pouco, que é de alcançar a pessoa, alcançar o indivíduo que está ali como espectador, para tentar massagear o seu ego, alcançar ele em alguma necessidade existencial, vamos colocar nesse sentido. E não uma preocupação de louvar realmente a Deus, glorificar a Deus. Reconhecer a grandeza e a soberania de Deus diante da nossa pequenez. Você tocou num assunto importante. A nossa música, ela era conhecida pela característica, era chamada música sacra, porque ela era uma música sagrada, tinha como objetivo só louvar a Deus. Hoje nós não temos a música, ela depois começaram a chamar de música evangélica, mas hoje nós não temos mais música sacra. Hoje nós temos uma música profissional. Primeiro foi música sacra, depois foi música evangélica, depois passou para música gospel. E a gente não sabe onde vai parar. Que na verdade a música hoje é profissional, perdeu o sentido de sagrado. É aí que repousa o problema. Você, quando escuta uma pessoa cantar, você já entende qual é o hino que ele vai cantar pela palavra que ele dá antecipada. Se ela falar, muitas vezes a gente está no mar, está como que no mar, no meio das ondas, você já sabe que ela vai cantar Meu Barco Balançou. Já é uma tendência. Já está preparando o ambiente para ele lançar a mensagem que ele quer lançar. Isso, que não é uma mensagem de louvor a Deus. Por isso aparece encontro a uma necessidade específica. Por isso aparecem os chavões. Você lembra da mensagem do pastor Gesiel Gomes, por ocasião do aniversário do saudoso Feliciano Amaral, num DVD? Que ele citou, falando que o verdadeiro adorador se esconde atrás da cruz. Mas hoje ele faz questão de estar na frente, de aparecer. Por quê? Porque tem outros objetivos. O objetivo não é quem louva, mas quem é louvado. Quem é louvado. Ele coloca assim. E essas coisas vão tomando pé, e eu devo isso a essa enxurrada de inovações, de modismo que tomou conta das nossas igrejas. E isso até afetou até a nossa editora, com essas mudanças, que se criou essa ideia. Aí as pessoas fogem da Bíblia, dos padrões do que é adoração. Qual é o perfil de um adorador? O que é que um adorador tem de importante para aparecer como um excelente, para ter toda essa mídia? Vamos ver no segundo livro de Samuel, o perfil de um adorador, capítulo 25. Davi estava fugindo de Saul, estava na companhia de cerca de 600 homens, se aproximou das terras de Nabal, sabendo que ele estava toscando as ovelhas. Davi mandou um dos seus servos e pedia a ele socorro, certamente era alimentação para suprir a necessidade dos seus homens. Nabal desprezou Davi, disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Eu daria do meu pão e da minha água, as reses que eu degolei para alimentar os meus tosqueadores, para um homem que eu não conheço. E isso irritou Davi. Se você ler o texto, você vê que eles tinham sido já beneficiados, protegidos pelos nomes de Davi. Aí você vê o versículo 20.
E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens se vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. Versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Esse era o perfil de um adorador. Prostrar-se. Prostrar-se, humilhar-se. Porque o sentido de adorar sempre foi aquele de você não tem ousadia com alguém, não conhece bem e se prostra e adora justamente para ganhar confiança. Ter acesso a Deus, as pessoas se ajoelhavam. Agora veja o outro lado da coisa. Êxodo 15, 1 e 2. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. 20, 21. Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Por que Moisés e Miriam não se prostraram e adoraram a Deus? Porque não estavam em adoração, estavam em louvor, estavam louvando a Deus. Mas eles tinham acabado de ver a manifestação de Deus. Deus abriu o mar, ele passar. Estava patente esse milagre e não havia um clima para adoração, havia clima para louvor. Por isso que ele cantou e louvaram, porque eles estavam vendo a manifestação de Deus. Eles não precisavam buscar uma prova de manifestação, eles estavam vendo. Sim, eles... É diferente da adoração. Não adoraram aqui, nesse momento, porque era o ambiente... Era o momento propício para o louvor, e não para a adoração. Se você olhar para a Bíblia, por exemplo, os Salmos de Davi, você escuta muito hino dizer: eu não adoro pelo que ele faz, adoro pelo que ele é. Isso é uma conversa furada. A Bíblia está cheia de recomendação para você adorar, para você louvar a Deus pelo que ele faz. De nada me adiantaria. O Salmo 136, porque só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. É um salmo que está o tempo todo louvando a Deus pelo que ele fez. Como ele levou os reis à morte. Sim. O Salmo 103, por exemplo, por que Davi convoca a sua alma para bendizer o Senhor? O que é que ele diz? Bendiz a minha alma ao Senhor e não esqueça dos seus benefícios, porque é Ele. Benefício é o que ele fez. É o que ele fez. É Ele quem redime a tua alma da perdição. Sim. Ele quem sara as tuas enfermidades. É Ele que faz. Ele diz mais, coroa de benignidade. Coroa de benignidade, de sua responsabilidade se renova. Ele disse: Ele manifestou o caminho, os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Louvar o Senhor porque Ele é bom, porque Ele fez maravilha. O próprio Deus, quando apareceu em Israel, dizia: eu tirei vocês do terra do Egito, eu vos tirei da terra do Egito, do meio da servidão. E constantemente Deus está mostrando. Então, a Bíblia está cheia de recomendações. Eu ia dizer, nada me adiantaria Deus ser tão grande e não ter se revelado a mim, pelos seus feitos, pelos seus atos, e principalmente através de Jesus Cristo. Então, eu adoro pelo que ele é e não pelo que ele faz. É mais um chavão. É, um chavão. Porque música... como é que eu sei o que ele é se eu não conhecer o que ele faz? Isso demonstra que as pessoas estão se pautando mais pelas músicas do que pela Bíblia, né? Não conhecem o que a Bíblia diz sobre determinado assunto. E porque ouviram a música, não se dão ao trabalho de verificar se está em consonância com o texto bíblico e começam a repetir, né? Porque o cântico é isso, a gente está repetindo sempre aquelas expressões. A música antiga, por exemplo, eu me batizei nas águas em 1959. Desde lá eu vivo praticamente dentro da igreja. Conheço a música antiga. Se você pegar a harpa original, eu nem tive o cuidado de olhar a harpa toda, porque eu sou apegado à harpa original dos 224 hinos. Você sabe que eu canto sempre, há mais de 30 anos, pastor Adiba Rosa achou de me chamar de cantor mor e me botar para cantar, criar essa imagem, mas eu não gosto muito de cantar os hinos que foram acrescentados por algumas razões. Vale salientar que o senhor canta não porque seja um cantor, o senhor canta porque gosta do canto. E me deram a oportunidade de eu fazer. Sim. Criar essa imagem, me chamaram de cantor mor e me botaram para cantar. Desde de São Rosário que eu trago essa imagem. E o senhor também tem a característica de resgatar muitas músicas. As músicas antigas e cantar aqueles hinos da harpa cristã que não são comumente cantados. Porque eu tenho também uma regra
uma meta de, quando eu cantar um hino no começo do culto, eu procurar os outros, sempre seguindo uma linha. Você já observou isso? Às vezes eu canto um que é conhecido, o outro que é da mesma linha, não é bem conhecido, mas eu estou ensinando. Sim. E as pessoas estão aprendendo. Então sempre gostei. Você sabe que eu canto muito, os hinos da harpa. O pastor Antônio me chamava de cantor da harpa. E eu não me adaptei aos hinos que foram acrescentados, porque muitos daqueles hinos eram hinos que eu já conhecia. O senhor fala os hinos que foram acrescentados à harpa nova, né? A última edição. Alguns dos hinos já eram hinos tradicionais, gravados, que eu já conhecia, e muitos hinos foram alterados, e de forma não a melhorar. Alguns deles tem até hino que eu podia até acrescentar que, no meu ponto de vista, foi usado até crime de direitos autorais. Você sabe disso. Sim. Eu já te falei do hino... Alteraram substancialmente a letra e o original. E o autor. E o autor também. O autor. Porque colocaram o autor da adaptação, e não o autor original. Tem hinos que foi afetado, como o hino de 600, eu já te falei. Até você marcou na sua harpa, você lembra? Eu marquei que se dirige a 3 classes de pessoas. Sim, marquei. Marcou. E eles tira o sentido. Se você diz, enquanto temos nossa vida em flor, você sabe que quem tem a vida em flor é o jovem. Não é o crente, é o jovem. Eles igualaram os três estrofes com o crente. E não é o crente, é jovem, homem e velho, de acordo com a letra. Então, fizeram essas mudanças e eu não me adaptei, não gosto. Então, eu gosto da harpa original. Mas eu queria dizer, na harpa, até o índice 524, mais de 70 vezes os autores conclamam a cantar louvores a Deus. Conta 3 referências a adorar. Você vê que não era costume se falar de adoração. Só fala 3 vezes, com destaque para o hino 224. No próprio contexto da composição dos hinos que foram incorporados à harpa cristã. Não, os hinos tradicionais. Os hinos tradicionais. Sim, os hinos dos compositores. Dos compositores tradicionais. Nesse contexto, esse entendimento. O senhor está realçando esse entendimento. Mais de 70 hinos trata de cantar. E só 3 referências a adorar. E destacando o hino 124, que o autor não está conclamando só a igreja a adorar, está conclamando a natureza, adorar anjos poderosos, adorar o sol, a lua. É um dos hinos mais longos da harpa. Adorar corpos estelares, trovão, raio. Mas aí, se a pessoa utilizar esse hino e juntamente com outros textos bíblicos que falam de adoração, para tentar justificar o uso da expressão vamos adorar, eu vou adorar, eu conclamar a igreja para adorar. Como casos, por exemplo, lá dos magos do Oriente. Vimos a sua estrela e viemos adorá-la. Na tentação de Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus responde, só ao Senhor teu Deus adorarás. E tantas outras passagens, né, como as mulheres e os discípulos que o adoraram quando o viram por ocasião da ressurreição. E a pessoa se apropria desses textos e também dessa expressão do hino 124 e outros, para dizer, não, eu tenho a justificativa que posso dizer, vou adorar. Agora vamos voltar... Como é que fica nessa situação? Vamos voltar à história dos 2 conceitos. Quando as mulheres adoraram, quando os magos adoraram, quando Satanás pediu adoração, era tudo dentro do conceito do Velho Testamento, daquele conceito de se prostrar e adorar. Você perguntou, eu não posso dizer vamos adorar? Posso. Agora, se nós entrarmos no conceito da adoração que Jesus ensinou a Samaritana, não é mais o conceito do conceito antigo, nós tivemos que deixar de cantar, dobrar o joelho, cair no chão. Eles adoraram dentro do conceito que Israel adorava. Jesus recebeu as adorações que era naquele conceito. Mas ele ensinou, você pode adorar, mas desde que o conceito seja esse, em espírito, em quebrantamento. Não é como eu vi num show de um cantor muito famoso que eu gosto muito, ele pulando, batendo palma, mandando levantar as mãos e mandando sair do chão. Ou mesmo quando não existe, irmão Isaac, esse apelo a uma extravagância, né? Mas há, ao mesmo tempo, um apelo ao emocional. É porque é justamente... Parece que não cabe, né, nesse contexto neotestamentário,
destinatário, né? Não porque perdeu o sentido. Porque o sentido que Jesus trouxe no diálogo com a samaritana é mais profundo. No sentido de adorar, de um estado de contrição com Deus, de renúncia, estado de se ligando com Deus. Que exclui até o aspecto ritual, cerimonial da coisa, que era típico do culto do Antigo Testamento. Quando eu citei aqui o perfil do adorador, no caso de Abigail, tem também no Novo Testamento, que eu tinha notado os 2 pontos, Mateus capítulo 15, Marcos 7, quando Jesus deixou Cafarnaum e foi para as partes de Tiro e Sidom, aquela costa ali a norte de Israel, fica a Fenícia, que Marcos diz que a mulher que bateu, chama de mulher cananeia, era dos cananeus, e Marcos se refere à origem de cidadania, né? Diz que ela era sírio-fenícia. Ela acompanhava Jesus, clamando: Jesus, tem misericórdia de minha filha que está horrivelmente demoniada. Jesus continuou até então indiferente. Que os pregadores dizem que os discípulos de Jesus foram indiferentes da necessidade da mulher. Não foram, não é verdade. Quem se mostrou até certo ponto indiferente foi Jesus. Quando os discípulos disseram: despede a mulher, Jesus respondeu: não, como que disseram, não fui enviado para elas, não posso. Então o sentido despede é tipo resolva. É claro, foi o que Jesus entendeu. Jesus disse: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sim. Qual foi a iniciativa da mulher? Foi de cair dos pés de Jesus e adorar, para ganhar a confiança de Jesus, a atenção de Jesus. E isso mexeu com a sensibilidade de Jesus, que Jesus disse: não convém dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E a mulher disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem na migalha que cai da mesa do Senhor. E surpreendeu Jesus. Jesus disse: mulher, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Grande é a tua fé. Você até está trocando as duas expressões. Mas você vê qual era o sentido da adoração. Se Jesus tivesse resolvido, num primeiro momento, a dificuldade dela, atendido o pleito dela, ela não teria necessidade de se prostrar e de adorar, porque ele já teria resolvido. Ela teria louvado a ele. Talvez não tivesse o mesmo valor. Sim. Que às vezes a prova... Então coube a ela louvar depois de ter atendido. Ou seja, pelo que ele para ganhar a confiança de Jesus, ela foi que ela adorou. Que ela adorou. Essa é a questão. Eu estava num certo ponto, uma irmã chegou para mim e disse: Isaac, o que Paulo quis dizer quando disse aos Coríntios: nós não somos como Moisés, que os filhos de Israel não podiam, tinham que usar o véu porque os filhos de Israel não podiam mirar no seu rosto. Eu disse: Paulo está falando da superioridade da nova aliança. E ele disse: quando se fala em Moisés hoje, o véu aparece. Aí você vê hoje o povo de Israel, um povo abençoado, próspero, tudo Israel está em primeiro lugar. Mas lá no mundo da lamentação, batendo no muro das lamentações, buscando a Deus de forma a não poder encontrar, foi o que Paulo disse: permanece do mesmo jeito, porque não tem ousadia para entrar no santuário, como disse o escritor aos Hebreus. Quando eu disse a ela: não pode louvar, não. Fica insistindo na prática da adoração antiga. Da adoração antiga. Quando eu terminei de dizer a ela que Paulo estava falando da superioridade da nova aliança, que você... Sim. Pode chegar de rosto descoberto. Ela disse: mas tem outra mensagem. Eu disse: a outra mensagem você criou, porque a mensagem do texto é essa. Você agora pode chegar com o rosto descoberto perante Deus. Não precisa mais daquele ritual. Por quê? O escritor dos Hebreus disse que nós não chegamos ao mundo palpável, ardendo em fogo, ao zunido da trombeta, a escuridão, onde um animal se tocasse no monte seria apedrejado. E disse que a visão era tão terrível que Moisés disse: estou todo assombrado e com medo. E as pessoas pediam que não aparecesse mais. Aí o escritor dos Hebreus diz: antes, tendo pois irmãos ousadia para entrar no santuário, chegamos com confiança. Essa confiança que faz você chegar com louvor e não na adoração, como as pessoas querem fazer, que só tem o nome de adoração, que na verdade eles não fazem. Eu estava numa cruzada ali perto de sua casa e a carreta, você sabe que o palanque, quando cai chuva, ela de frente para o nascente, cai uma chuvinha, molha e o pastor Jário estava em pé. Assim, eu nunca esqueci desse lance. E pastor Rubem Varela estava pregando. E ele pregou sobre o leproso e fez a encenação como o leproso se lançou nos pés de Jesus para adorar. E ele de paletó se jogou no piso molhado assim, e se jogou nos pés de Jário, que era justamente esse tipo de adoração. Essa questão da pessoa se humilhar, de se prostrar com o rosto nos pés de Jesus, ou dos pés da pessoa que ia adorar. Agora, o escritor diz: não, agora você tem ousadia para entrar no santuário. Falando de ousadia, quando você chega aqui em casa e o portão está com ferrolho, você não abre o ferrolho e entra na minha casa, não é verdade? Sim. Você espera que eu abra o ferrolho para você entrar.
Quando você chega na casa da sua mãe, você faz o mesmo? Não. Se o ferro tiver só estiver fechado, Simplesmente você entra. Entra. Por quê? Porque você tem ousadia de entrar. É esse modelo. A nova aliança trouxe ao crente a ousadia de entrar com confiança. Porque você conhece, você tem intimidade com Deus através da oração. Então há essa diferença da adoração do Velho Testamento para a oração do Novo Testamento, que as pessoas confundem. É o que eu digo. Depois dessa enxurrada de mudanças, desses 3 décadas, que houve essa mudança radical nas igrejas. As músicas antigas não tratavam de adoração, tratavam de louvor a Deus. Isso é tão importante, parece assim, uma discussão sem muita relevância. Sem lógica, né? Porque, não, mas o que é que isso vai implicar na prática do culto? Em nada, praticamente. Alguém pode dizer assim, mas ao contrário, quando o senhor identifica essa diferença entre a ênfase que se davam nas músicas, nas composições antigas, dessas que nós vemos agora, e esse sentido de adoração em substituição a louvor poderia, num primeiro momento, passar a ideia de mais aproximação a Deus e mais engrandecimento dele. Mas é exatamente o contrário que nós vemos na postura. Se louva o adorador e não o adorado. Se dá mais visibilidade ao artista, ao cantor, ao pregador, ao expositor, do que a mensagem de reconhecimento da grandeza, da soberania de Deus. Então tem forte implicação na prática cristã. Tem. E principalmente quem está envolvido, falando o que vem à mente, sem ter o cuidado de provar o que significa, o que quer dizer aquilo. Passa. Como aquela música, né? Raridade. Pronto, eu ia falar dela agora. Eu fiz uma crítica na Rádio Nordeste, uma vez, sobre essa raridade. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Que reflexão pobre é essa, hein? Que o mundo não nota? Quer dizer que eu reflito a imagem de Deus, mas o mundo não nota. Tá meio embaçado esse espelho aí. Mas tem uma coisa pior. Deus depende de mim para ser visto, porque você reflete a imagem. Quer dizer, você não vê Deus, aí eu sou o espelho que reflete. Quer dizer, antes era Cristo, né? Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Antes era Cristo, parece agora é você. Um irmão me disse, não, mas Jesus disse que a luz é para brilhar na gente. Eu disse, não. Jesus não disse, a luz de Jesus brilha em qualquer lugar. A Bíblia diz que brilha nas trevas. Agora, Jesus brilha para dissipar as trevas. Jesus não disse que a luz dele devia brilhar em mim, não. Ele disse, brilhe a vossa luz. A minha luz é que tem que brilhar. A sua luz é que tem que brilhar. Não é a de Jesus, não. A de Jesus já está brilhando. A sua luz é que é para brilhar. Que é o quê? É o comportamento. Que é a moral. É verdade. O bom proceder. É um bom testemunho. Mas as pessoas lançam a música porque elas não foram criadas para adorar, como eles dizem. Elas não foram criadas para louvar, elas foram criadas para fazer show, para chamar a atenção. E são inúmeros exemplos desses casos em que é a pessoa que está sempre em evidência. De Deus ficou esquecido. É justamente, Hernandes, o fruto dessa tendência de se criar as coisas para si próprio, para o homem. Se pautar nas composições. Se girar tudo em torno do eu, em torno do ser, ou de mim ou de você. Sim. Deus não desiste de você. Você lembra que a gente discutiu isso? Deus não desiste. Quem foi que disse que Deus não desiste de mim, Hernandes? A gente citou o rei. Que o Senhor disse, Deus estará contigo quando você estiver com ele. Quando estiveres com ele. Se o deixardes, nos deixará. Aí como é que eu vou cantar que Deus não desiste de ninguém, Deus não desiste de você? Se a gente fosse falar, né, tem muita música dentro dessa história de o que louva, porque dentro da música, eu quero deixar bem claro que a adoração não é louvor. Sim. Adoração é veneração a uma entidade, a uma divindade. Adoração é uma divindade. Adoração. E que coube muito bem no contexto veterotestamentário. Né? Justamente porque o povo não tinha liberdade de ir a Deus. Sim. Mas no contexto da nova aliança, a ênfase é no louvor a Deus. Louvor é elogio. Agora, quem é que você está elogiando? Eu conheço o hino de Luiz Gonzaga, olhando para Paulo Afonso, eu louvo o nosso engenheiro, isso é um louvor. Eu conheço o hino, uma vez Flamengo até morrer, é um louvor ao Flamengo, e assim por diante. Todos os hinos oficiais de clubes e de outros locais, de outras coisas, de países, tudo é um louvor. Agora, o meu elogio, eu estou dando a quem? Aí vem as músicas, campeão, vencedor,
Essa força vem dentro de você. Deus dá asas, faz teu voo. Aquela parte que diz, a gente que constrói, a sua força está dentro de você. Não é mais em Deus, não? A quem é que eu estou louvando? A quem é que eu estou elogiando? Amém. Obrigado, irmão Isaac. Deus abençoe a todos. Amém.